Louvado seja Deus, chaves bíblicas para a prosperidade financeira. Capítulo 7, a piedade para tudo é proveitosa. Se inscreva no canal Semeando Vida, que estamos fazendo a locução. Sou o pastor Roberto. Se inscreva, nos ajude a propagar a palavra do Senhor. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Está em 1 Timóteo capítulo 4, versos 8 a 15. A Bíblia afirma que a piedade para tudo é proveitosa. Isso nos fala de prosperidade para o homem completo, espírito, alma e corpo. Louvado seja Deus. A palavra de Deus também nos diz que o benefício que a piedade traz é para esta vida e para a vida que há de vir. É algo que vai além da prosperidade, Prosperidade material, prosperidade financeira. É claro que há mais coisas envolvidas, mas certamente a prosperidade financeira é uma das consequências da piedade. Observe especificamente o versículo 8, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Louvado seja Deus. O exercício físico para pouco aproveita porque traz benefício em apenas um aspecto. Exercícios físicos são proveitosos, porém pouco proveitosos. É errado pôr as coisas físicas no mesmo nível das espirituais. Nessa questão, muitos erram. Coloque as coisas naturais no seu devido lugar e estará agindo da forma certa e abençoada. A piedade é proveitosa, isso significa que ela traz recompensa. Tudo que é proveitoso traz recompensa. Em 1944, eu pregava no leste do Texas, onde havia um pastor que tinha um filho de 16 ou 17 anos de idade. Louvado seja Deus, era um menino pequeno, de ombros caídos e com os músculos peitoral pouco desenvolvido. Esse rapaz perguntou-me se era errado fazer exercícios físicos. Ele queria desenvolver os músculos peitorais e ficar mais forte. Alguns pentecostais antigos consideravam errado a prática de exercícios físicos. Alguns chegaram mesmo a pensar que era errado usar desodorante. Eu sempre pensei que era errado não usá-lo. Quando o rapaz me fez a pergunta, eu lhe respondi que, obviamente, não. Ele me contou que havia encontrado na banca de jornal um livro sobre exercícios físicos que ensinava onde obter os equipamentos adequados. Voltei para aquela cidade cerca de 15 meses mais tarde para dirigir um encontro. Estava na casa pastoral com algumas pessoas quando apareceu o filho do pastor, mostrando-me como já havia expandido em alguns centímetros a musculatura do peito e do tórax, bíceps. Esse rapaz, jovem, poderia ter desenvolvido outras partes de seu corpo, mas ele estava interessado em trabalhar apenas naqueles músculos.
Ele continuou se exercitando e não desistiu, pois tinha aquele alvo. Contudo, ainda que os exercícios físicos o tivessem recompensado fisicamente, de nada contribuíram para o aspecto espiritual ou mental. Esse é o motivo por que o exercício físico para pouco aproveita. Mas a piedade para tudo é proveitosa, é recompensadora em todos os aspectos, tendo a promessa da vida presente, da vida que há de vir. Há muitas pessoas que nos dizem que não devemos esperar que promessas algumas se cumpram nesta vida. Afirma que se deve apenas ser salvo e passar pela vida trabalhando arduamente, morando na rua. Estou tentando sobreviver, além do final do quarteirão próximo à Alameda dos Queixumes. E ainda pensam que isso é sinal de piedade. Mas não é isso que Deus revela em sua palavra. A piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente. 1 Timóteo capítulo 4, versos 8, parte B. Nós temos a promessa para esta vida, o restante do versículo diz, e da vida que há de vir. Logo, a piedade traz recompensa para o presente e para a eternidade. Piedade significa viver para Deus. Mas o que quer dizer viver para Deus? Viver para Deus é exatamente o que Paulo descreve no versículo a seguir. 1 Timóteo capítulo 4, versos 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Ser exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na natureza, na pureza. Isso é viver para Deus, isto é proveitoso. Pelo que algumas pessoas falam, viver para Deus não implica em recompensa alguma nesta vida, porém note que Paulo disse, tendo a promessa da vida presente. Está falando do agora. Muitas vezes, os cristãos imaginam somente como será maravilhoso quando estiverem no céu. Não me entendam mal. Sem dúvida será realmente maravilhoso, glórias a Deus, mas essas pessoas pensam que as promessas de Deus são apenas para a vida futura. Contudo, observe que Paulo assevera que para Deus a piedade é proveitosa para esta vida e para aquela que há de vir também, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. O que significa dizer a piedade para tudo é proveitosa? Como se sabe, Deus fez alguns investimentos em nós. Sim, nós cristãos somos alvos de investimento de Deus. E espera obter retorno desses investimentos. Nós falamos da nossa herança, mas Deus tem em nós a sua herança. E deseja que essa herança produza um grande benefício, pois Ele garante que a piedade para tudo é proveitosa. Então observe o que a última parte do versículo de 1 Timóteo, capítulo 4, versos 15, diz. Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Refere-se a esta vida. Nesta vida, quando alguém tem um pouco de dinheiro, às vezes quer investir. E geralmente investe no que lhe possa render os melhores dividendos. Creio que Deus não somente deseja que sejamos salvos, louvado seja Deus, Ele nos remiu de nossos pecados, mas Ele também quer que, após sermos salvos, glorifiquemos o Seu nome.
Isso representa grandes lucros para Deus pelo seu investimento em nós. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto algo a esse respeito. 1 Coríntios capítulo 3, versos 9. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Esse trecho pode parecer pouco esclarecedor, porque a palavra lavoura não significa muito para nós hoje em dia, mas uma tradução moderna diz: vós sois o jardim de Deus. Outra versão diz: vós sois a fazenda de Deus. Espera-se que uma fazenda produza. Almeja-se que um jardim floresça, que seja de alguma forma vantajoso. Não há proveito algum em plantar um jardim ou em cultivar e trabalhar em uma fazenda se eles nada produzem. Vejam, amigos, a piedade não é um obstáculo para o sucesso, é exatamente o oposto. A piedade é benéfica em todos os aspectos. É útil para proteger, promover, preservar, prosperar. Aleluias! Louvado seja Deus! A piedade garante proteção. Em primeiro lugar, a piedade garante proteção. Se formos de Deus, nós pertencemos a Ele e Ele nos protege. Recorde-se do que Paulo esclarece em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não permanecemos a nós mesmos, não pertencemos, não somos nossos próprios donos. Fomos comprados por bom preço, está em 1 Coríntios capítulo 6, versos 20. Pertencemos a Deus. Já que pertencemos a Deus, então podemos esperar que Ele cuide de nós. Como eu já disse, a piedade garante proteção. Porém, isso não significa que devamos agir de forma tola, presumindo que ainda assim seremos protegidos. Por exemplo, em Atos capítulo 27, constatamos que o apóstolo Paulo, tendo sido preso, tinha apelado para César e foi levado para Roma. Por isso, a bordo do navio para Roma, Paulo disse: vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para nossas vidas. Versos 10. Observe que Paulo não falou: Deus me mostrou ou Deus me disse. Não, Paulo viu, percebeu. Todos nós podemos ter uma dose de percepção espiritual. Paulo notou que aquela viagem seria com avaria e muita perda, mas os que viajavam com ele não lhe deram muita atenção, porque o vento sul soprava de forma suave. Por isso, eles decidiram seguir a viagem a Roma de qualquer maneira. Quando nós lemos em Atos 27, 14 e 20, diz assim: mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o Badel. E, levando esse para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa no Sirte, amainadas nas velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio.
E não aparecendo, havia há muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Nesse texto percebemos que toda a esperança que as pessoas a bordo tinham de ser salvos desaparecera. Haviam lançado fora do navio toda a carga, tentando salvar a si mesmos. Mas Paulo colocou-se de pé diante deles, no meio de toda essa situação desesperadora. No versos 21. Após ter buscado a Deus e o Senhor ter falado com ele, na verdade o Senhor enviou seu anjo. Paulo os animou. Mas agora, vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de nós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Está no versículo 22 e 23. Em outras palavras, Paulo lhes disse: eu pertenço a Deus, aleluias. Agora, pense nisso. Deus salvou todo aquele grupo apenas porque Paulo lhe pertencia. Eu não sei se por acaso havia no navio alguém mais que pertencesse a Deus. Mas Deus salvou a todos eles por causa de um homem piedoso. Paulo lhe prometeu que se fizesse o que lhe foi dito, vida alguma se perderia, apenas o navio. Paulo disse: eu pertenço a Deus. Atos capítulo 27, versos 23, diz assim: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Então Paulo passou a dizer-lhe o que o anjo lhe havia dito. Atos 27, 24 e 25. Dizendo o anjo do Senhor: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Agora observe esse versículo novamente. Há algo mais nele que eu gostaria de enfatizar. Depois de declarar o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, Paulo também afirmou: porque creio em Deus, nos versos 25. Com isso, Paulo disse três coisas: eu pertenço a Deus, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus. Paulo não somente pertencia a Deus, mas ele também disse: eu sirvo a Deus. Algo muito interessante. Note que o apóstolo não falou: estou tentando servir a Deus. O Senhor sabe que estou fazendo o melhor que posso. Se ele se expressasse dessa maneira, tentaria apenas desculpar-se. Na segunda epístola a Timóteo, Paulo escreveu: o tempo da minha partida está próximo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Paulo sabia que a hora de deixar este mundo se aproximava. Declarou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Observe que Paulo completou sua carreira. Ele não atingiu apenas a metade da carreira. Se você quiser servir a Deus, certamente terá de colocá-lo em primeiro lugar, acima de qualquer outra coisa. Isso significa que o que ele lhe capacitar para fazer, você não deixará pela metade. O significado real da piedade é viver para Deus e servi-lo de todo o coração. Há uma recompensa, um benefício por seguir uma vida piedosa. Viver para Deus afetará cada área de sua vida, mesmo a área financeira. O Senhor nunca prometeu que tudo iria sempre bem. Na verdade, a palavra de Deus nos revela que muitas são as aflições do justo.
Salmo 34, 19. A palavra aflição no hebraico significa problema, tribulação. Salmo 91, Deus garante, estarei com ele na angústia, no versos 15. Você nunca tivesse problemas, porque Deus diria que estaria com você na angústia. Servir a Deus não significa estar isento de problemas. Alguns imaginam que, se viverem pela fé, navegarão por um mar de rosas. Pensam que nunca haverá perseguição, oposição ou problema. Creem que as bênçãos de proteção, progresso, preservação e prosperidade simplesmente cairão sobre elas como uma maçã cai de uma árvore. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. Lembre-se do Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vivemos em um mundo onde Satanás é chamado de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 4. Embora pertençamos ao reino de Deus, ainda estamos neste mundo, mas podemos louvar a Deus depois, não somos deste mundo. A piedade garante proteção divina. Isso simplesmente significa que Deus sempre os ajudará. Piedade garante progresso. A piedade é recompensadora, é proveitosa. Ela nos garante proteção, mas também nos garante progresso. Quando falo de progresso, não estou necessariamente definindo pelo padrão deste mundo, mas é certo que nosso crescimento e desenvolvimento devem ser manifesto a todos, conforme lemos em 1 Timóteo 4,15. Todo se refere a todas as pessoas deste mundo, assim como todas as pessoas da igreja. Todo significa todos. Piedade garante progresso. Deus tem sido impedido de promover muitos. Ele deseja abençoar-nos e promover-nos. Deseja que possamos nos desenvolver e prosperar, inclusive financeiramente, manifestando a glória de Deus a todos. Mas algumas pessoas não se esforçam, são preguiçosas e desleixadas e muitas vezes sem determinação. Precisamos de gente, principalmente de jovens, que tenham uma disposição de ferro. Precisamos de jovens que digam que manterão sua posição, não importe o que aconteça. Certamente, eu não cresci da maneira ideal. Eu não sabia nada sobre santidade, nem mesmo ouvi essa palavra. Nasci e fui criado em uma denominação na qual se ensinava que não há vitória sobre o pecado, tendo-se que conviver com ele todos os dias. Nasci de novo no dia 22 de abril, sábado à noite, às 19h40, em uma casa situada, em certa cidade, no Texas. Mas estive de volta para aquela mesma igreja, porque não havia igrejas do Evangelho pleno em minha cidade. Ao voltar, causei surpresa a todas as pessoas da congregação pela minha mudança. Paulo recomendou a Timóteo, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4,12. Paulo, muitos de nós, para muitos de nós, a palavra trato significa relacionamento. Mas Paulo também disse, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, em seguida no trato. Então, trato implica algo diferente. Ao pesquisar, concluiu-se que o significado original na língua grega para trato, como foi empregado no texto, é procedimento, conduta. Em outras palavras, Paulo nos orienta a sermos exemplares na maneira de conduzir-nos, na maneira de vivermos. Quando adolescente, eu falava para diferentes grupos de outras
denominações, especialmente grupos jovens. Os jovens geralmente me perguntavam: Kennedy, por que você é diferente de nós? Por que não vai a bailes? Sim, eles organizavam bailes nas igrejas. Eu não ia aos bailes porque não concordava com esses eventos. Não concordava e continuo não concordando, não gosto de espécie alguma de baile, especialmente na igreja, embora algumas vezes o Espírito Santo venha sobre mim e eu dance no Espírito, mas isso é algo totalmente diferente com essa espécie de dança, eu concordo. Aqueles jovens reclamavam: você não vai aos bailes, você não fuma. Os rapazes, na puberdade e mesmo na mocidade, pensam que esse tipo de hábitos os torna adultos. Eu tinha 15 anos quando me converti. Aos 13 anos, algumas vezes, quando vi alguém fumando, também fumava. Eu mal conseguia tragar, por isso apenas soltava fumaça para fora. Porém, a primeira coisa que prometi a Deus quando me converti foi: nunca mais fumarei cigarro algum. De uma maneira ou de outra, meu espírito já sabia o que a minha mente desconhecia, que fumar era errado, então prometi a ele que jamais fumaria cigarro. E cumpri. Eu nunca havia ido ao cinema, eu diria que os filmes exibidos naquela época seriam considerados bons em comparação aos de hoje em dia. A maioria dos filmes atuais é um amontoado de sujeiras. Então é preciso cuidado para sermos bons exemplos também no tocante a essas coisas. Seja exemplo em sua conduta. Aquele jovem que me questionava eram todos membros de igreja. Eles exclamavam: Kennedy, você não bebe? Eles iam à igreja, à escola dominical, mas também iam a bailes, festas, bebiam, fumavam, prostituíam-se, falavam palavrões. Por isso perguntavam-me: você não faz nada disso? O que o faz diferente? Bem, sou uma nova criatura. Uma nova o quê? Ao perguntarem, davam-me oportunidade de pregar. Eles abriam a porta e eu não saía simplesmente falando, mas eles davam abertura e eu estava pronto. Não costumo empurrar algo em cima de alguém, mas se houver perguntas, a porta se abrirá e devemos estar prontos para respondê-las. Preste atenção a isso. Eu ainda estou falando sobre progresso. Progresso em todas as áreas, até a financeira. Vou contar um segredo que aprendi há muitos anos, quando ainda era um jovem batista. Depois do novo nascimento, ainda perdi um ano inteiro de escola. Fiquei acamado, eu completara o segundo ano do segundo grau, mas ainda assim tinha sido reprovado em 2 matérias. Na minha época, se alguém fosse reprovado em alguma matéria, tinha de repetir o ano letivo, não apenas aquela matéria. Havia 2 matérias, inglês e matemática, em que eu tirara a nota C. As notas conferidas, as avaliações eram A, que é uma nota um pouco inferior ao A+, B, C e D. A nota D implicava reprovação e a C significava que havia perigo de ser reprovado. Os professores daquela disciplina me disseram: na verdade sua nota seria D, mas por 2 pontos a mais você conseguiu obter C. Você passou raspando. Nenhum deles sabia o que o outro havia dito, mas ambos disseram a mesma coisa. Pensei que talvez tivesse errado ao conferir alguma prova durante o ano. Resolvi dar-lhe nota C. Tendo nascido de novo, comecei a ler a Bíblia, tendo frequentado a escola dominical durante toda a minha vida. Algumas coisas me deram familiares, pois eu me recordava das histórias que ouvi quando garoto. Eu ia a pé para a escola todas as manhãs naquela época por causa da Grande Depressão. O trânsito não era intenso. A maioria das pessoas andavam pelo meio das ruas.
Mas, enquanto as pessoas caminhavam, conversando e brincando, eu falava com o Senhor. Podemos comunicar-nos com Ele sem emitir qualquer som, falando em nosso íntimo, e Ele pode ouvir-nos dessa forma também. Isso pode ser provado pelas Escrituras em 1 Coríntios 14, Paulo nos orienta: e se alguém falar línguas estranhas, faça isso por 2 ou 3, quando muitos 3, e por sua vez, e haja intérprete. Observe que o apóstolo afirma no versículo 28, mas se não houver intérprete, esteja calado. Se não houver edificação, não se deve falar em voz audível. O restante do versículo 28 esclarece: fale consigo mesmo e com Deus. Podemos falar com Deus diretamente em nosso interior. Assim, toda manhã no meu caminho para a escola, eu lembrava a mim mesmo e ao Senhor de sua palavra, fazendo minhas confissões de fé. Eu não tinha consciência do que fazia, mas quando me dava conta, estava agindo assim. Eu lembrava ao Senhor sobre o profeta Daniel e aqueles 3 jovens hebreus citados na Bíblia, né? Daniel exilado na Babilônia. De acordo com a religião hebraica, não era permitido comer a carne de certos animais. A comida oferecida àqueles 3 hebreus e a Daniel escandalizava a religião deles. Porém, eles se dirigiram ao chefe dos eunucos e explicaram-lhe que a religião deles condenava comer aqueles tipos de comida e que não gostariam de violar suas consciências. O chefe dos eunucos os advertiu que acabariam criando um problema. Então eles pediram que os deixasse comer legumes por 10 dias. O chefe concordou e no final dos 10 dias a aparência deles era melhor que antes. Estava mais robusto do que todos os jovens que comeram das finas iguarias do rei. Então o chefe dos eunucos permitiu que continuassem a alimentar-se do que quisessem. Quando Daniel e seus 3 amigos se apresentaram ao rei, a Bíblia narra que em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. Daniel capítulo 1, versos 20. Deus o havia promovido. Eu lembrava ao Senhor daquele versículo, eu lhes dizia: o Senhor pode me abençoar dessa forma também? Eu vou fazer a minha parte, não me entenda mal. Não vou negligenciar meus deveres, não vou faltar às aulas. Eu nunca perdi aulas, Senhor. Eu também não vou desperdiçar meu tempo. Nós tínhamos um período para estudar sozinhos na classe. Eu usava todo aquele tempo somente para estudar. A partir daquele momento, nos 2 anos seguintes de escola secundária, jamais precisei levar livro algum para estudar em casa. Eu estava apenas na escola e minhas notas foram nada menos que A. Passei a ser o melhor aluno de classe. Deus recompensa a fidelidade. Você também pode fazer algo. Se crer em Deus, Ele também o promoverá. Isso significa que Ele também o recompensará. Deus está do seu lado e não contra. Porém, se você desperdiçar seu tempo, isso não funcionará. Se eu apenas ficasse brincando durante a aula, fazendo aviões de papel e dormindo durante o período de estudos, eu teria de estudar em casa, e se eu não estudasse em casa, estaria reprovado. Recordo-me de que durante uma prova de língua estrangeira tirei nota A. A professora confessou diante de todos a classe: Kennedy, fiquei na dúvida de dar um A para você, já que o restante da classe não conseguiu nota maior que C. Você foi muito melhor do que todos eles. Então pensei que talvez você não fosse tão melhor que os outros,
Por isso lhe daria um A menos, mas posso ter raciocinado de forma errada. Deveria te dar um A positivo. Quero comunicar isso a toda a classe. O fato que desejo enfatizar é ter conseguido ser o melhor da classe, sem estudar em casa. Eu não estudava os assuntos das provas em casa. Eu nunca levava um livro sequer para casa, mas apliquei-me aos estudos durante as aulas e confiei em Deus. Você se esforçar, Deus o promoverá, prosperará. Mas se você não se esforçar e não colocar Deus em primeiro lugar, terá problemas. Lembre-se de que o texto bíblico enfatiza que a piedade, ou seja, viver para Deus é proveitoso. Isto é verdadeiro tanto para a área financeira como para qualquer outra área. É recompensador viver para Deus. Lembre-se do que Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versos 33. Note que ele disse: todas essas coisas vos serão acrescentadas e não tiradas. A piedade garante longevidade. Viver para Deus é benefício nesta vida porque implica em proteção e progresso. Também garante longevidade. A Bíblia prediz a respeito daqueles que não vivem para Deus. Salmo 55, 23 diz assim: homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias. Existe uma teoria acerca do que todos temos uma hora determinada para morrer e que, ao chegar essa hora, morreremos de qualquer forma. Porém, o versículo especifica que homens sanguinários e fraudulento não viverão sequer a metade de seus dias. Alguns declaram não ser uma pessoa sanguinária, mas quanto à fraude? Afinal está escrito: homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias. Homens de fraude são aqueles que enganam as pessoas. Esse tipo de gente está a seu favor por um tempo, mas de repente volta-se contra você. Em um momento estão em um caminho, em seguida já estão em outro. São aqueles a quem comumente chamamos duas caras. Deus garantiu que não somente os homicidas viveriam menos da metade de seus dias, mas também todos aqueles que enganam e traem. Jó 17:9, a palavra do Senhor diz assim: e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mão irá crescendo em forma e em força. O justo seguirá o seu caminho. Em outras palavras, aquele que está no caminho de Deus permanecerá nesse caminho, por isso crescerá em força. Louvado seja Deus. Recapitulando o que Paulo aconselhou a Timóteo, constatamos que a menção desse assunto, Paulo disse: ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Timóteo capítulo 4, versos 12. Nós andamos em pureza e em amor quando andamos na palavra. Provérbio capítulo 2, versos 1 a 5 diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscar e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. No versículo 3 e 4, novamente enfatiza-se: se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz,
Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, poderíamos dizer que devemos nos aplicar a clamar a Deus por entendimento e por discernimento, assim como se procura um tesouro escondido. O que você faria se você soubesse onde está um tesouro escondido? Iria buscá-lo, não iria? O verso 1 de Provérbio 2 condiciona: se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Parafraseando o versículo, se você receber a palavra de Deus, entesourar com você o mandamento do amor ordenado por ela, afinal, o mandamento do amor é o resumo de todos os demais mandamentos. Provérbio capítulo 3, verso 1 diz: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Está em Provérbio capítulo 3, versos 1. Compreenda isso. Todos os demais mandamentos de Deus se cumprem na lei do amor. Não é necessário preocupação com qualquer outro mandamento, a não ser com a lei do amor, pois se você andar em amor, terá cumprido todos os demais mandamentos de Deus. Essa é a razão pela qual Paulo exorta a Timóteo que seja exemplar no amor. Romanos capítulo 13, versos 10. A palavra do Senhor diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é amor. Quais são os benefícios da piedade? Provérbios capítulo 3, versos 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de sua vida. E paz. Sou muito grato por ter percebido essa verdade há alguns anos. Filho meu, não te esqueças da minha lei. Provérbio 1, 3. A lei do amor é esta: não praticar o mal contra o próximo. Amar é o cumprimento da lei. O restante do versículo de Provérbio 3:1 diz: e o teu coração guarde os meus mandamentos. Se você viver em amor, cumprirá todos os mandamentos de Deus. Se andar em amor, não quebrará mandamentos algum ao cometer um pecado. Louvado seja Deus. O que significa andar em amor? Há algum benefício nisso? Sim. Amar proporcionará benefício espiritual, mental, emocional, físico, financeiro, ou seja, proveito em todas as áreas de nossas vidas. Na nota de rodapé da minha Bíblia, há uma explicação sobre a equivalência em hebraico para a palavra anos, que significa uma longa vida. Em outras palavras, pois eles te trarão vida longa e paz. Se você não se esquecer da instrução de Deus e de seus mandamentos, como está em Provérbios 3:2. A piedade garante vida longa. Provérbio 10, 27. O temor do Senhor aumenta os dias. A palavra temor nesse versículo não significa medo em relação a um cascavel ou a um furacão. Temor significa uma fé reverente. A nota de rodapé da minha Bíblia, a palavra longevidade no hebraico significa acréscimo. O temor de Deus acrescenta dias à sua vida. Provérbio 10, 27. Mas os anos dos símpios serão abreviados. Alguém pode dizer que conheceu pessoas malvadas que viveram muitos anos. Ainda assim elas viveram, muitos anos e tiveram seus dias abreviados. Se não tivessem agido daquela maneira, poderia ter vivido muito mais e de forma melhor. Eu não sei quanto a você, mas eu quero viver muitos anos e ter o melhor de Deus para a minha vida. Compreendi esse princípio, graças a Deus por sua palavra. Você deve compreender que há uma condição para ter muitos dias de vida, para ter longevidade.
É verdade que Deus prometeu a vida longa, mas cabe a você colher os benefícios dessa promessa. Cabe a você tornar isso uma realidade em sua vida. A piedade garante prosperidade. Louvado seja Deus. A piedade não apenas garante proteção, progresso e longevidade, mas graças a Deus, a piedade também nos garante prosperidade. Certamente, quando se fala em prosperidade em geral, pensa-se em coisas naturais, prosperidade financeira e material. Isso é verdade, porém, prosperidade também é extensiva ao espírito, à alma e ao corpo. Observe que, de acordo com a terceira epístola de João, as prosperidades físicas e materiais dependem da prosperidade espiritual. Terceira carta de João, capítulo 1. Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, prosperidade física, assim como bem vai a tua alma. Muitas vezes não se consegue perceber a vontade verdadeira de Deus quanto a termos prosperidade financeira e a vivermos com saúde. Pensa-se que Deus, com certeza, quer abençoar-nos espiritualmente, contudo, teremos de passar por essa vida pobres e doentes, mal podendo ir em frente. Isso não é verdade. Constatamos na palavra. Segunda Crônica, capítulo 26, versos 5, diz: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Lendo todo o capítulo, percebe-se que Deus se refere à prosperidade material. Lembre-se do que Deus disse a Josué, logo no início do seu ministério, quando o Senhor o colocou como líder em lugar de Moisés. Josué, capítulo 1, versos 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Parafraseando esse versículo, não se aparte da tua boca a palavra de Deus. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de praticar a palavra e não ser somente ouvinte, conforme tudo que nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Você percebeu o que Deus revelou? Ele disse que você poderá fazer com que o seu caminho prospere. É verdade que Deus está por trás de sua prosperidade. Ele é o autor da vida e da prosperidade, mas depende de você tornar-se próspero ou não. Depende de você, a sua prosperidade intelectual. Depende de você, sua prosperidade na escola ou no trabalho. Depende de você, sua prosperidade financeira. Depende de você. Deus garantiu que acontecerá se você priorizar a palavra dele. E não viver de forma humana. Daqui ele disse: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, lidando sabiamente com os negócios desta vida. Eu gosto de outra tradução de Josué, capítulo 1, versos 8. Você terá capacidade para lidar sabiamente com os negócios desta vida. Você não será bem-sucedido se não tiver sabedoria para lidar com as coisas. Deus ensina exatamente como ter essa sabedoria. Basta que a palavra de Deus não se aparte de sua boca e que você medite nela de dia e de noite. Você deverá observá-la e praticá-la, então ela fará prosperar seu caminho. Você será bem-sucedido, glórias a Deus. Para ser sincero, muitos não prosperam em seus caminhos porque desonram a Deus.
Mas se desonrarem a Deus, prosperarão? Certas pessoas sempre pagam as contas com atraso. Eu suponho que a maioria de nós, louvado seja Deus, a maioria de nós, sem sombra de dúvida, já tenha vivido essa situação uma vez, em outra, antes de conhecer certas verdades da palavra de Deus. Mas alguns sempre estão com as contas atrasadas, o aluguel, a prestação. Com isso, essas pessoas não conseguem se organizar, não podem realizar o que gostariam, como contribuir com a expansão do Evangelho, enviando missionários e levando a palavra de Deus a outros. Razões pelas quais alguns não prosperam. Certamente Deus deseja que prosperemos, mas nós temos algo a fazer. Se honrarmos a Deus, Ele nos abençoará. Se aprendermos em Josué 1:8 como prosperar, meditando na palavra de noite, observando-a e praticando-a, então podemos estar certos de que Deus nos fará prosperar. Por outro lado, você pode agir de maneira diferente, pensando que Deus o fará prosperar, não importando como você aja. Alguns imaginam que basta honrar a Deus com os dízimos e as ofertas e Deus lhes retribuirá. Isso não é verdade. Deus não poderá fazer isso, pois Ele honra a sua palavra, toda a sua palavra, e não apenas parte dela. Deus espera que você prossiga à luz do que já aprendeu em sua palavra. Já vimos na Bíblia que nossa prosperidade física e financeira depende de nossa prosperidade espiritual. João capítulo 2, a terceira carta de João. Conheci pessoas que pensavam que Deus as fez prosperar por causa de suas contribuições, pois contribuíam com um único propósito: obter algo em troca. Elas não agiram de forma correta. Na verdade, até a maneira como elas obtinham o dinheiro era desonesta. Eram contribuintes, é verdade, mas Deus não honrava suas contribuições. Conheci um homem anos atrás que era milionário, que equivaleria a ser um bilionário hoje em dia. Ele morava em um palacete e tinha muito além do que a maioria das pessoas possuíam. Naquela época, poucas pessoas tinham um carro da marca Mercedes, Lincoln ou Cadillac. Ele, a esposa e os 2 filhos tinham cada um o próprio automóvel de luxo, além de o homem possuir um avião particular. Esse milionário era muito liberal em contribuir e ainda assim perdeu tudo o que tinha. Ele não prosperou. Por que ele não prosperou? Ele dava os dízimos, dava ofertas. Ele não prosperou porque tratava de seus negócios de forma totalmente errada. Em outras palavras, agia de forma suspeita e desonesta. Deus não poderia honrar tal coisa. A maneira desonesta como esse homem lidava com os negócios acabou por afetar sua vida espiritual. Ele também foi abalado financeiramente e fisicamente. Ele e a esposa ficaram muito doentes. Note que as bênçãos de Deus vêm todas juntas em um pacote. Mas se você não for cuidadoso, dará ênfase apenas ao dinheiro. Certamente a palavra de Deus nos fala da prosperidade material, pois a Bíblia nos assevera: e tudo quanto fizerdes prosperará. Salmo 1, 3. Mas observe o versículo 2 desse mesmo salmo. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, a palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Eis uma declaração que Jesus fez sobre esse mesmo assunto em Mateus capítulo 6, no versos 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não disse, mas buscai em segundo lugar o reino de Deus. Ele disse, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Podemos esperar que Deus honre a sua palavra e faça a sua parte. Mas como eu já disse, temos uma parte para fazer também. Não podemos apenas contribuir pensando em obter algo em troca. Não me entenda mal, em certo sentido podemos contribuir pensando em receber. Mas não podemos pensar apenas em receber. Receber não deve ser a nossa motivação principal. Temos de ter equilíbrio em relação a isso. Precisamos ser um exemplo para os outros nesta área também. Lembre-se de que Paulo exortou Timóteo, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo capítulo 4, versos 12. Paulo estava dizendo a Timóteo para que fosse exemplo para os outros crentes. Deus quer que sejamos exemplares, mas existem 3 áreas que fazem com que as pessoas não prosperem. Algumas vezes, por falharem em uma só dessas áreas, alguns terão problemas. Outras vezes, há falhas em mais de uma área ou em todas. Razão número 1, preguiça. Em primeiro lugar, algumas pessoas não prosperaram porque são preguiçosas. Elas querem viver à custa dos outros. Louvado seja Deus. Algumas pessoas vão ao centro de treinamento bíblico Rema e tentam agir dessa maneira. Creio que existem pessoas a quem Deus falou que não trabalhassem enquanto frequentassem o Rema. Estas se oferecem como voluntárias em várias áreas do ministério, auxiliando-nos, e Deus as sustenta. Mas se Deus não disse para você não trabalhar, então trabalhe. Não seja preguiçoso, faça algo. Certa vez eu e minha esposa estávamos em um restaurante e a pessoa que nos servia era muito qualificada para grandes feitos. Apesar de ser diplomado, estava naquele restaurante servindo às mesas. Ele não era preguiçoso, ele estava fazendo algo. E Deus o fez prosperar e o abençoou. Ele não teve de servir às mesas a vida inteira, mas note que ele não ficou sentado esperando que algo melhor acontecesse, tomou uma atitude. Algumas pessoas me dizem que estão esperando por uma oportunidade de trabalho, mas a única coisa que aparece são mais contas para pagar, pois permanecem sentadas esperando sem fazer nada. Eu estava dirigindo umas reuniões em um certo lugar. O pastor dessa igreja pediu-me: irmão Reagan, você poderia conversar com o irmão fulano? Claro, se eu puder ajudá-lo. O pastor explicou-me que esse irmão e a família haviam sido salvos e estavam frequentando a igreja. Eles também haviam adquirido alguns dos meus livros, então esse irmão resolveu abandonar o emprego e disse que iria viver pela fé e que Deus o sustentaria. Quanta ignorância! Os filhos daquele homem estavam sofrendo. A esposa estava lavando, passando roupas e fazendo faxina para vários membros da igreja, tentando obter alguns poucos dólares. Alguns membros da igreja ajudavam com algum dinheiro para o sustento das crianças, enquanto o pai ficava em casa dormindo o dia todo, esperando que algo acontecesse. Havia 2 membros na igreja que eram empresários, e um deles ofereceu um emprego a esse homem com um bom salário. Porém, obteve a seguinte resposta: não, isso não é exatamente o que estou procurando. Você sabe, eu creio em Deus.
como continuou agindo assim por 2 ou 3 anos, e a igreja cuidando dele e da sua família. Ele cria em Deus tanto quanto o fato de eu ter ido a Marte anteontem. Ele nada mais era do que um grande preguiçoso. Muitas pessoas não têm prosperado porque são preguiçosas. Essa é a verdade, razão pela qual aquele homem não prosperou. Razão número 2, extravagância e excessos. Em segundo lugar, muitas pessoas não prosperam e nunca prosperarão por causa da extravagância. Isso não é culpa do diabo. Eu não sei que fica muito mais fácil se você colocar a culpa no diabo dizendo: Satanás me levou a gastar tudo isso. Porém, se você tem sido extravagante, o diabo não tem culpa disso. Você fez aqueles gastos com seus cartões de crédito por você mesmo. O diabo não assinou qualquer fatura daquele cartão. A verdade é que você sabia que, comprando muitas coisas, teria mais despesas. Assim como era ciente também de que os juros eram altos, mas ainda assim continuou comprando. O diabo não o levou a agir assim, isso se chama extravagância e Deus não pode abençoá-lo dessa forma. Razão número 3. Má administração. A terceira razão porque as pessoas não prosperam está intimamente ligada à segunda, má administração dos recursos. Algumas pessoas não sabem administrar o dinheiro. Algumas percebem que não sabem controlar a finança. Pede ajuda do cônjuge e acaba prosperando em consequência disso. Se você não sabe controlar o dinheiro, pode meter-se em apuros. Uma das razões por que as pessoas administram mal os recursos é o fato de comprarem tudo que vem. Compram com cartão de crédito e ficam em situações difíceis. Então precisam pedir dinheiro emprestado para sair do problema. Podem até mesmo orar e ensinar sobre prosperidade, mesmo assim não haverá prosperidade para elas. Devo acrescentar que pessoas que agem assim não prosperarão até que se corrijam. O diabo não tem de ser expulso de suas vidas. O que elas precisam é de bom senso e disciplina. A Bíblia ensina que devemos ter domínio próprio. Alguns podem argumentar, mas eu preciso comprar aquilo. A Bíblia ensina que devemos manter nossa carne sob sujeição. 1 Coríntios capítulo 9, versos 27. Sendo assim, ao comprar com cartões de crédito e se meter em problemas, a culpa será da sua carne e não do diabo. Muitas vezes as pessoas não precisavam realmente do que compraram. Elas já estavam em dívidas até o pescoço. Mas Deus quer que nós prosperemos. Eu gosto de uma frase de John Wesley, o fundador da Igreja Metodista. Proferiu sobre esse assunto: ganhe tudo que puder, economize tudo que puder, dê tudo que puder, dê dízimos e oferta, ganhe tudo que puder. Se puder arranjar um emprego melhor, com um salário mais alto, muito bem, vá em frente, mas não gaste tudo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Dê os dízimos e as ofertas, economize tudo que puder. Recordo-me dos anos em que participei do movimento chamado A Voz da Cura. Éramos cerca de 120 pastores participantes. Eu participava de encontros em igrejas e o Senhor disse-me naquela ocasião: permaneça na igreja. Ao longo dos 13 anos seguintes, conduzi encontros naquela igreja, até que o Senhor ordenasse: saia das igrejas e comece a promover encontros em auditórios e locais neutros. Se você tiver de ir a uma igreja, faça mais cedo sua própria reunião. Eu tinha meu próprio livro caixa
onde registrava todas as minhas finanças. Então percebi algo muito interessante que ocorreu em certo período. Por 13 anos, eu tinha estado em igrejas. Eu conduzi reuniões todo mês, por um período de 2 ou 3 semanas de duração às vezes. Analisei o que aconteceu em um período de 3 meses. No primeiro mês obtive um ganho maior do que meu orçamento. No segundo, exatamente o valor do orçamento. No terceiro mês, o valor que ganhei foi menor do que meu orçamento. Porém, como no primeiro mês o valor que recebi foi maior, fiz uma reserva de dinheiro. Não gastei o dinheiro extra. Eu nunca enfrentei problemas financeiros. Mas eu observava meus colegas de ministério, pessoas usadas por Deus nos dons do Espírito, milagres e outras coisas espetaculares em seus ministérios. Planejavam seus gastos de acordo com o que ganhavam nos meses em que recebiam valores maiores. Eu sei disso porque eles mesmos haviam me dito. Eu mesmo conheci um ministro da Voz da Cura, que alugou escritórios em 3 períodos diferentes, comprou equipamento e mesas, contratou 2 secretárias. Ele estava se baseando nos meses de salário alto. Não ministrava tanto quanto eu. Ele não pôde fazer os pagamentos e acabou perdendo tudo. Ele projetou algo quando o dinheiro estava entrando, pensando que a situação iria permanecer a mesma. Conheço um grande número de pessoas que agiram da mesma forma. Agradeço a Deus pelos meses de maior salário. Mas precavi-me, pois nem a todos os meses eram assim, especialmente em nosso ministério. Eis a razão pela qual tenho um orçamento e pretendo permanecer com ele. No mês seguinte, eu havia recebido o valor equivalente ao meu orçamento. Não era algo acima dos meus gastos, mas exatamente o que eu necessitava. Já no terceiro mês, recebi menos do que meu orçamento. Não fiquei preocupado, pois tinha guardado o dinheiro extra recebido no primeiro mês. O dinheiro guardado era bem maior do que o valor do que eu necessitava no terceiro mês. Caso eu tivesse fundamentado meus gastos pelo que recebi no primeiro mês, teria enfrentado grandes problemas. Honre a Deus andando à luz de sua palavra. Temos desonrado a Deus muitas vezes por causa da preguiça, da extravagância ou da má administração. Mas Deus promete: aquele que me honra, honrarei. Há várias formas pelas quais podemos honrar a Deus. Nas áreas da finança, podemos honrá-lo crendo e praticando a sua palavra. Isso inclui ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Também honramos a Deus ao honrar o pastor e aqueles que olham por nós. E honramos a Deus ao vivermos de forma piedosa e sendo bons mordomos daquilo que Ele nos tem dado, administrando bem as nossas finanças. Deus deseja que seus filhos prosperem e sejam bem-sucedidos na vida. E Ele nos deu a chave, leis bíblicas, que colocadas em prática, certamente mudarão nossas circunstâncias. À medida que formos fiéis em andar à luz da palavra de Deus, poderemos esperar suas bênçãos em cada área de nossa vida, até mesmo na área financeira. Louvado seja Deus!